Bom, agora a gente vai ver a respeito da classificação dessas reações. Então, as reações acontecem, né, transformando a matéria, transformando alguma substância em outras substâncias, mas elas têm uma regra, né? Então, de acordo com o tipo de substância que você vai fazer a reação química ou acontece na natureza, né? Ela é chamada de, ela tem uma classificação para isso. Então, nós podemos classificar basicamente em 5 tipos, né? Existem mais, mas assim, vamos estudar 5 tipos. Por exemplo, a síntese ou adição, análise ou decomposição, reação de deslocamento, também chamado de substituição ou simples troca, e reações de dupla troca, também chamado aí de duplo deslocamento ou dupla substituição. Síntese ou adição. Na síntese ou adição, o próprio nome já diz, está sintetizando, né? Está adicionando. Então, está adicionando, sintetizando. Então, olha lá, o óxido de cálcio se adiciona com água, né, com H2O, transformando-se então em hidróxido de cálcio. O, o gás nitrogênio mais o gás hidrogênio se adiciona, se sintetiza para formar então duas moléculas de NH3. Então, síntese ou adição é quando duas ou mais substâncias reagem, produzindo então apenas uma única substância. Então, duas reagem, sintetizam-se, adicionam-se, formando uma nova. Na análise ou decomposição, né? Então há uma análise, há uma separação, uma decomposição. É quando uma única substância reagente produz duas novas. Então se separa uma, transformando-se em duas, por exemplo, a água. Então duas moléculas ali de água formando-se em gás hidrogênio e gás oxigênio. A gente vai ver que a decomposição tem maneiras de acontecer, né? Então a gente vai ver que existem tipos de decomposição. Então, por exemplo, o carbonato de cálcio irá se decompor em óxido de cálcio mais gás carbônico, né? Ou dióxido de carbono. Mas existem maneiras para isso acontecer. Então, existem maneiras, por exemplo, eletrólise, pirólise, hidrólise e a fotólise, que é o caso, por exemplo, da decomposição provocada pela corrente elétrica, no caso da eletrólise. Foi o caso da água mostrado ali anteriormente, né? Então, a água ela só vai se separar, por exemplo, se fizer uma eletrólise, né? Então, numa eletrólise, nós separamos o gás hidrogênio do gás oxigênio. O carbonato de cálcio, né? Através da queima, então da pirólise, então ocorre então a formação de óxido de cálcio mais gás carbônico. Então, já vimos dois tipos, eletrólise e pirólise, que é a decomposição provocada pelo calor. A hidrólise é a decomposição provocada pela adição de água, por exemplo, adição de água num sal. Então, há a separação então do Na e do cloro, por exemplo. Separamos o sódio do cloro a partir da inserção de água, né? Então, nós temos ali então íons formados através dessa adição de água. A fotólise. A fotólise, por exemplo, é a decomposição provocada pela luz. Essa decomposição, por exemplo, ocorre, por exemplo, na água oxigenada. Então, na água oxigenada, no H2O2, se nós deixarmos na luz, na presença de luz, né, vai acontecer a decomposição, onde o gás oxigênio vai sair, né, em forma gasosa, e a água vai se transformando, então, a água oxigenada ou, né, o peróxido de hidrogênio vai se transformando então em água. As reações de deslocamento, também chamada de substituição ou de simples troca. Por exemplo, o zinco, né, irá tomar lugar do hidrogênio, formando então o cloreto de zinco. Por que o zinco acaba tomando o lugar do hidrogênio? Porque o zinco ele é mais reativo, né? Ele é tipo um fortão que vai tomar a namoradinha do outro, né? Então ele é mais forte, então ele vem e toma o cloro do hidrogênio. E aí a formação então de gás hidrogênio e o zinco tomou o lugar do hidrogênio, formando o cloreto de zinco, né? Isso ocorre
por reatividade. Quem é mais reativo, quem é mais fortão. Então, quem é mais fortão consegue roubar. Então, aqui nós vimos uma adição de cátion, né? Então, o zinco, que é positivo, toma lugar do hidrogênio, que é positivo, ficando com o cloro, que é negativo. Aqui nós estamos vendo, então, uma adição de ânion, que é negativo. Então, o cloro, que é mais reativo que o bromo, toma o lugar do bromo, né? Expulsa o bromo daqui e fica no lugar. Então, nós teremos a formação de gás bromo e o cloreto de sódio. Tá. Então, são reações em que um elemento químico de uma substância simples substitui outro elemento de um composto, libertando como substância mais simples, como substância simples. Então, aqui era substância simples, tornou o outro substância simples, né? Substância simples é uma substância formada apenas por átomos daquele elemento químico só. Então, aqui só tem hidrogênio, aqui eu só tenho bromo. Aqui tem uma substância composta por zinco e cloro. Aqui substância composta por sódio e cloro. Aqui tem uma substância simples, zinco, formado só por zinco, formado só por átomos de cloro. Reatividade de alguns metais. Então, aqui está uma tabelinha de reatividade, onde quem está aqui, né, é mais reativo, quem está aqui é menos reativo. Então, os metais nobres, né, daqui o paládio, platina e ouro, são metais nobres que não reagem, né, não reagem com outras substâncias, por isso eles são nobres, permanecem sempre como paládio, como platina, como ouro, ou seja, não reagem, né. E os demais, acabam reagindo com outras substâncias, principalmente com oxigênio, formando óxidos, né? Então, a tabela de reatividade, então, neste caso, por exemplo, potássio é mais reativo que o sódio é mais reativo que o alumínio é mais reativo que o estanho, né? Níquel é mais reativo que o cobre, e assim por diante. Reações de dupla troca. As reações de dupla troca, elas ocorrem sem todo mundo muda de lugar, né? Então todos os íons vão mudar de lugar nessa reação química. Então, por exemplo, é quando duas substâncias compostas trocam entre si as suas partes estruturais, formando duas novas substâncias. Por exemplo, o iodeto de potássio, né, troca de lugar com o nitrato de chumbo. Então, o chumbo vai se unir ao iodo, né, formando o iodeto de chumbo. E o nitrato vai se unir ao potássio, formando nitrato de potássio. Essa reação é uma reação bem interessante, né, que é a formação de um sólido que é amarelo, né? Então, a formação de um sólido amarelo, uma tinta amarela, aparece assim na reação química, uma tinta bem forte amarela, quando você une as duas substâncias que são incolor. Então, é uma reação química bem legal. Então, olha ali, observando as três reações químicas abaixo, podemos classificá-las respectivamente como. Então, aqui nós temos uma síntese, né? Ou análise que se chama. Então, está sintetizando os dois, transformando num só. E aqui nós temos uma decomposição, né? Está decompondo essa substância em dois novos. E aqui nós temos uma síntese também, né? Há uma união dos dois formando um novo somente, né? Então, nossa questão certa, então, seria a questão B. A reação química é de que tipo? Nós temos uma substância se decompondo em outras duas, né? Então, se decompõe, né? Então, análise ou decomposição, correto? Então, está se decompondo. A decomposição de uma substância provocada pela eletricidade recebe o nome especial de eletricidade e eletrólise, né? Então, a eletrólise. A reação que representa a formação do cromato de chumbo 2, que é um pigmento amarelo usado em tintas, é representada pela seguinte equação. Então, nós temos aqui, de novo, chumbo, né? Formando ali pigmento amarelo.
Então nós temos aqui um acetato de chumbo, né? Mais um cromato de sódio, né? Alguma coisa aqui sódio. E ele vai formar então um composto de chumbo, né? Mais um composto aqui de sódio, um acetato de sódio. Então, qual é essa? Que tipo de reação é essa, né? Então nós temos que pensar que parece estranho, muitas letras, muita fórmula muito grande, mas o que é mais importante a gente entender? Que todo mundo mudou de lugar, né? A parte positiva da molécula trocou de lugar com a parte positiva dessa molécula, né? Então, ó, essa molécula agora pertence, vem para o sódio vem para cá e o chumbo vai para lá. Então todo mundo troca de lugar, então é uma dupla troca, ok? Então, colocando-se um pedaço de zinco numa solução aquosa de sulfato de cobre 2, observa-se a ocorrência abaixo. Então, nós temos aqui ó, o zinco junto com o sulfato de cobre. Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma substituição, né? Então, o zinco vai tomar o lugar do cobre. Porque o zinco é mais reativo que o cobre. Então vai acontecer então uma reação de deslocamento, né? Simples deslocamento, né? Ou simplesmente deslocamento, que o zinco vai tomar lugar do cobre, ok?